Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula passada, que é a aula do item 5, né? Então, a gente está falando hoje sobre a força de percolação, tá? E eu vou abordar inicialmente as tensões no solo submetido à percolação. Então, aqui eu estou apresentando um permeâmetro, onde eu tenho uma perda de carga H, e essa perda de carga, ela ocorre aonde? Ela vai justamente nesse sistema que vocês estão vendo, ela ocorre justamente nessa massa de solo, que é o material através do qual se dá essa perda de carga. Então, essa perda de carga se dissipa por essa massa de solo, provocando um esforço de arraste na direção do movimento. Esse arraste só não acontece porque tem outras forças atuando, como as forças de a própria força peso da partícula, como a força de impedimento de outras partículas, né? Que impedem que elas sejam arrastadas. Em algumas situações, dependendo da força, as partículas realmente são arrastadas. Bem, vamos expressar essa força, né, de arraste. A gente sabe que força é tensão ou pressão vezes a área transversal, e vamos então, expressar em forma de pressão vezes uma área transversal. E essa pressão nada mais é do que essa perda de carga, né, que está expressa então em forma de carga, vezes o peso específico da água. E aí, se eu multiplicar pela área transversal, eu tenho a força de arraste, ou seja, isso aqui. E essa força, ela atua uniformemente ao longo da massa de solo, tá? Atua uniformemente ao longo da massa de solo. Que outra força que atua uniformemente ao longo de uma massa de um material? É a força da gravidade, tá? E aí a gente expressa em termos de peso específico, né? Então, a gente pode expressar da mesma forma, né, a força de percolação por unidade de volume, assim como o peso específico. Então, vamos expressar essa força de percolação por unidade de volume. O símbolo que ela recebe é o símbolo J, tá? Então, essa força F por unidade de volume, que é o A vezes o L, tá? Então, a gente vai colocar aqui o H, gama da água, vezes A, dividido por AL. Cortar A com A, a gente vai ter H sobre L vezes gama da água. E o que é o H sobre L? Ou seja, a perda de carga por comprimento ao longo do qual se dá essa perda de carga. É justamente o conceito de uma grandeza que a gente já falou, que é o gradiente hidráulico. Então, a força de percolação nada mais é do que o gradiente hidráulico vezes o peso específico da água, tá? Do jeito que está aqui, tá? Bem, aqui a gente tem o fluxo, aqui nesse caso é um fluxo ascendente, aqui tem um fluxo descendente, tá? No caso do fluxo descendente, né, no caso do fluxo descendente, né, a força de percolação, ela se soma à ação da gravidade, tá? Então, você soma essa força de percolação ao peso específico, tá? E no caso do fluxo ascendente, né, é o contrário, né? O fluxo ascendente, a gente lembra que a força de percolação, como ela é I gama da água e o gradiente ele tem uma direção e sentido, né? Então, nesse caso do fluxo ascendente, a força de percolação ela atua numa direção contrária à da gravidade. Então, a força de percolação é subtraída da ação da gravidade no fluxo ascendente. Tá? A gente vai ver isso quando a gente justamente abordar agora as tensões ao longo de um perfil de um permeâmetro. Tá? Então, a gente tem aqui o diagrama de tensões, tensão total e poropressão. Nesse caso aqui, a gente vai ver primeiro a situação sem fluxo, que é uma situação que a gente já estudou. Lembra que eu tinha falado antes que a gente ia estudar tensões inicialmente sem fluxo e depois a gente ia ver como é que ia calcular, né, as tensões numa situação de fluxo, né? E eu já tinha adiantado que é diferente. Então, a gente vai ver isso agora. Então, primeiro a gente vai relembrar numa situação sem fluxo, porque aqui eu não tenho perda de carga. Então, vamos considerar esses 3 pontos, né? E primeiro a poropressão, tá? A poropressão nesse ponto ela é igual a zero. A poropressão nesse ponto é o quê? É essa altura A vezes o gama da água, tá? E a poropressão nesse ponto, tá? Tudo bem que a gente está sem fluxo, a gente poderia dizer que é L mais A vezes o gama da água, mas vamos fazer aquela regrinha que a gente viu antes, né?
Pensando aqui em vasos comunicantes, a pressão nesse ponto aqui, qual é a pressão nesse ponto? É a altura L mais A vezes o gama da água, tá? Se a gente tivesse fluxo, obviamente não seria essa altura, seria uma altura maior ou uma altura menor. Então a gente vai ter uma relação linear, né, com a poropressão ao longo de todo o permeâmetro, tá? Isso acontece quando a gente não tem fluxo, a água está parada, tá? E a tensão total? A tensão total aqui é zero. A tensão total nesse ponto aqui é justamente a altura de água vezes o peso específico da água. E a tensão aqui total nesse ponto é como a gente colocasse um prato aqui embaixo. E a gente já sabe, né, que é igual a tensão total é a tensão devido às camadas de material acima daquele ponto. Então, seria a altura de solo L vezes o peso específico saturado da areia, mais essa tensão total que ocorre aqui, que é devido a essa altura de água vezes o peso específico da água. Então, tá aqui, ó. Então, é algo assim, ok? E a diferença é a tensão efetiva, a diferença entre a tensão total e a poropressão, tá? A tensão efetiva. Então, é L gama sub a minha tensão efetiva. Bem, e aí agora vamos ver as duas situações agora com fluxo. Primeiro o fluxo ascendente e o fluxo descendente. Primeiro o ascendente. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: tensão efetiva é igual a tensão total menos poropressão. A tensão total aqui, nesse ponto, vai ser diferente da tensão total aqui, nessa situação sem fluxo. Ou seja, imagina, como eu falei para vocês, né, como se eu estivesse colocando um prato ali e estivesse sentindo, né, o peso dessa massa, o peso total dessa massa de água e areia saturada nesse prato. Ele muda? Ele não vai mudar, a tensão total é a mesma. A tensão total é a mesma, tá? O que vai mudar é a poropressão. Então, a tensão total é essa altura de água vezes o peso específico da água, mais o peso específico saturado da areia vezes essa altura de areia. E a poropressão aqui, quando eu estou falando da tensão efetiva, é a tensão efetiva na base da camada de solo, na face inferior, tá? E a tensão efetiva, e a poropressão? Qual é o valor da poropressão? Como a gente viu, a gente vai considerar o princípio dos vasos comunicantes, então a gente considera o ponto aqui. A poropressão é o quê? É o L mais E mais H, tá? Agora tem essa parcela de peso de carga, né? Mais H vezes o peso específico da água, tá? Então, sabendo o valor da tensão total e da poropressão, a gente já define tensão efetiva. Então, isso aqui é o que a gente acabou de definir. O resto é a resolução matemática dessa equação, tá? Então, Z vezes o gama da água mais L vezes o gama sat, menos L mais E mais H vezes o peso específico da água, tá? Bem, aí Z gama da água eu vou cortar com esse Z gama da água aqui, tá? Então, esse Z, isso aqui é cortado, vai ficar L gama sat menos L gama da água. Então, eu vou colocar em evidência L que multiplica gama sat menos o gama da água, menos o H vezes o gama da água, menos o H gama da água, tá? Bem, aí eu vou multiplicar esse H por L sobre L, tá? Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo aqui. Por que eu faço isso? Porque aí eu posso expressar através de uma outra grandeza aqui, né? Porque aí eu tenho H sobre L. O que é H sobre L? Perda de carga sobre comprimento ao longo do qual se dá essa perda de carga. Isso é o gradiente hidráulico, né? Então, seria IL vezes I gama da água. E o que é o I gama da água? Ou seja, o gradiente vezes o peso específico da água. É justamente a força de percolação, tá? Então, é o J. Então, eu vou botar o L em evidência. Meu peso específico, a minha tensão efetiva vai ser igual a L que multiplica gama sub menos J. E ela varia linearmente ao longo da minha altura aqui, tá? Então, o que é assim? E agora em termos de tensões, né? A tensão total, como eu falei para vocês, ela não muda, tá? A tensão total é a mesma, aqui na base é o Z gama da água mais L gama sat. O que mudou em relação à situação da água parada é a poropressão, porque agora a poropressão aqui embaixo tem um valor, um valor maior por causa dessa perda de carga, né? Tem essa parcela de H vezes o gama da água, tá? É isso aqui. Então, o que aconteceu com a poropressão? Agora, a minha poropressão, desculpa, poropressão não. O que aconteceu com a minha tensão efetiva? Ela diminuiu, tá? Era um valor menor. Então, o que está acontecendo? Eu estou justamente tendo
a força de percolação se contrapondo, a força de percolação se contrapondo ao peso específico, tá? Então, a tensão efetiva passa a ser a altura da camada de solo vezes o peso específico submerso, descontado da força de percolação. Então, é como se a força de percolação estivesse aliviando o peso da minha massa de solo, tá? Então, isso aqui promove um alívio para a tensão efetiva, tá? Agora, o contrário. Agora, o fluxo é descendente, tá? O fluxo é descendente. Nesse caso aqui, a expressão é a mesma, né? Tensão efetiva e tensão total menos paropressão. A questão, a tensão total é a mesma? Vai ser a mesma, não vai mudar nada. Ela se deve ao peso dessas camadas aqui. E a paropressão? Agora sim, a paropressão agora é menor, porque eu vou considerar esse ponto aqui. Qual é o valor da minha paropressão? É determinado por essa altura. É essa altura vezes o peso específico da água. Então, é L mais E menos H vezes o peso específico da água. Então, é aquela mesma expressão anterior, sendo que agora, em vez de ser L mais E mais o gama, L mais E menos o H, antes era o quê? É L mais E mais H, em vez de ser mais H, agora é menos H, tá? Então, L mais E menos H vezes o gama da água. Então, a única coisa que muda é esse sinal aqui. Então, de novo, vou cortar Z com Z, o L vai em evidência, e agora, em vez de ser menos o H, é menos H. Então, é mais H gama da água. Então, o que muda é esse sinal aqui, no final. Então, agora, a minha tensão efetiva é o L vezes gama sub, mais o peso específico, mais a força de percolação. Então, eu tenho a força de percolação sendo adicionada à força da gravidade. Então, essa tensão efetiva, ela aumenta, tá? Como a gente vai ver aqui, ó, aqui o gráfico aqui de tensão total, que não muda, tensão total não mudou, o que mudou foi a minha poropressão. Agora, a minha poropressão, ela é menor em relação à água parada, enquanto que no fluxo ascendente, não, o fluxo ascendente, ela é maior, tá? Agora não, agora ela é menor, o que acontece em consequência? A minha tensão efetiva, que é a diferença, ela passa a ser maior, tá? Bem, então, nesse caso, a tensão efetiva é a altura da camada de solo vezes o peso específico somado à força de percolação, como eu falei, em vez a da força de percolação agora estar aliviando, ela está aumentando, né? Ela está se somando à ação da gravidade, ok? Essa aqui, eu só estou comparando as duas expressões que eu já mostrei para vocês, e aí, comparando agora as três situações, né? Essa aqui é a tensão total, que não muda, a tensão total é a mesma para qualquer situação, né? A tensão total sempre ela vai ser determinada pelo peso das camadas sobrejacente ao ponto considerado, tá? Então isso não vai mudar, o que vai mudar é a poropressão, e aí, consequência, como a tensão total não muda, muda a poropressão, muda também a tensão efetiva, né? Bem, então esse é o valor da tensão total, é o Z gama da água mais o L gama sat. Tá? Essa aqui é a poropressão sem fluxo, que a gente já estudou nas aulas anteriores, né? Então, vocês já sabiam se a água está parada, né? A minha poropressão é a altura da coluna d'água vezes o peso específico da água, que é o que vocês estão vendo aqui, L mais E vezes o gama da água. Se eu tenho um fluxo ascendente, tá? Se eu tenho um fluxo ascendente, que é esse caso aqui, a minha poropressão é o quê? L mais E mais H vezes o gama da água. E se eu tenho um fluxo descendente, é o contrário. É o L mais E menos H vezes o gama da água, tá? Ok? Então, no fluxo ascendente, eu tenho uma tensão efetiva menor do que a tensão efetiva quando não tem fluxo, e no fluxo descendente eu tenho uma tensão efetiva maior. Sim, isso eu já tinha comentado com vocês, né? A força de percolação ela atua na direção e sentido do fluxo, tá? Então, somente a componente vertical da força de percolação vai ter influência na tensão vertical efetiva, tá? Somente a componente vertical. Se eu tiver um fluxo horizontal, né, então ele vai ter uma força de percolação na direção horizontal sem nenhuma componente na direção vertical. Então, não muda a tensão efetiva na direção vertical. Bem, isso aí era o que eu tinha para falar de força de percolação. A gente já vai aplicar esses conceitos, mas antes vamos ver um filme aqui.
Tá? Isso aqui isso que vocês estão vendo é a frente, né, de um tanque, tá? De um tanque onde a gente coloca água. Isso aqui a gente tem no nosso laboratório de mecânica dos solos. Eu vou tentar dar uma ideia de como é que é esse tanque, tá? Então, ele é um tanque estreito, a espessura dele tem uns 20, 25 centímetros de espessura, tá? Então, é algo assim. Acredito que essa é uma linha horizontal, tá? Então, essa espessura aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é em torno, né? Em torno de 20 centímetros, tá? Tá? E lá do outro lado, né, eu tenho uma parede de vidro. Isso aqui é uma parede de vidro, tá? E lá do outro lado tem uma parede de vidro. E aí eu vou trabalhar aqui dentro para simular alguns processos de percolação em solo. Tá? Esse tanque é feito justamente para isso, tá? Para algumas modelagens de percolação em solo. E aí o seguinte, vocês estão vendo o vidro aqui. Essas imagens aqui são reflexos de duas pessoas que estão do lado de cá, filmando esse processo aqui. Aqui a gente tem uma parede no meio. Essa parede é uma parede impermeável, tá? Uma parede de plástico impermeável. Tá? É uma parede... Estou querendo desenhar ela aqui, assim, desenhar assim, achurar essa parede aqui assim, tá? E ela tá... eu não consigo desenhar aqui dentro, porque isso aqui é uma figura, né? Então, essa parede vocês estão vendo aqui. E desse lado esquerdo, vocês estão vendo uma lâmina d'água. E do lado direito tem uma massa de solo, um solo arenoso. E aqui tem uma passagem para a água percolar aqui por essa massa de areia aqui assim. Né? Agora, a água não consegue passar por aqui, porque, como eu falei, essa parede é uma parede impermeável. A água passa por aqui. Isso aqui é um chumaço, né, de pano, justamente para evitar que essa areia caia para cá, mas ela deixa a água passar, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, esse nível da água vai estar subindo, e vocês estão vendo o nível da água aqui desse lado, tá? Essa diferença aqui, ó, entre esse nível e esse nível aqui, é justamente a diferença de carga hidráulica, e à medida que esse nível está subindo, está aumentando o gradiente hidráulico, né? Está aumentando a carga hidráulica, está aumentando o gradiente hidráulico. E a gente tem desse lado um fluxo ascendente, né? Tem um fluxo ascendente. E isso aqui está representando um peso, isso é um peso que está colocado aqui sobre a massa de solo. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vocês estão vendo que esse nível vai subir, tá? Ó, o nível subindo, o nível da água subindo. À medida que o nível da água está subindo, está aumentando a força de percolação, né? Ó. O nível da água está subindo, está aumentando a força de percolação e o peso afunda, tá? Então, de novo, vamos ver o que acontece, olha. O nível da água vai subir, vai aumentar a perda de carga, então está aumentando a força de percolação, tá? E o peso afunda. Por que o peso afunda? Então a gente vai ver isso agora, tá? Por que o peso afunda? Então deixa eu voltar aqui, tá? Bem, aí é o conceito justamente do gradiente crítico, tá? Então eu falei que a tensão efetiva é tensão total menos poropressão. A tensão efetiva, então, isso a gente já sabe, claro, né? Mas para o fluxo ascendente, a tensão efetiva é igual a L, que multiplica gama sub menos J, sendo que o J é igual o gradiente vezes o gama da água, tá? Então, o que está acontecendo? O H foi aumentando, né? Foi isso que a gente foi fazendo lá.
né, o H vai aumentando, e o que está acontecendo com a força de percolação? Vai aumentando, à medida que minha força de percolação vai aumentando, minha tensão efetiva vai diminuindo, tá? Minha tensão efetiva diminui. Então, olha só, esse aqui era o minha poropressão original. Quando é original, era nessa situação aqui, ó, nessa situação aqui, tá? Então, quando eu aumentei o H, a minha poropressão veio para cá, ó, porque o meu H aumentou em relação ao H inicial. Então, minha poropressão aumentou. O que aconteceu com a tensão efetiva? Ela foi diminuindo, tá? Por quê? Porque foi aumentando o H, minha força de percolação foi aumentando, minha tensão efetiva foi diminuindo. Chega num determinado ponto que acontece o quê? A minha tensão efetiva se anula, tá? Então, quer dizer, a força de percolação foi aumentando até chegar a um determinado ponto onde a tensão efetiva ela se anula, tá? Ou seja, as forças, a força peso, né, se anulou com a força de percolação, a força resultante da força de percolação, tá? E aí a minha tensão efetiva é nula. Se a tensão efetiva é nula, isso quer dizer que a gente passa a não ter mais tensões transmitidas entre as partículas, tá? Então, é como se tivesse uma lâmina d'água entre as partículas e as partículas não estivessem se tocando. Então, elas têm liberdade de movimento. Quem está comandando agora o movimento é justamente esse fluido entre as partículas, que é o quê? Que é a água. Qual é a resistência ao cisalhamento da água? É uma resistência nula, tá? Então, o solo, se não tiver uma coesão verdadeira, se não tiver uma ligação verdadeira entre as partículas, independentemente da tensão efetiva, esse solo passa a ter uma resistência igual a zero. Então, a gente diz que esse solo se liquefaz, né? Se liquefaz por um fenômeno chamado de areia movediça, tá? Isso acontece quando o solo é arenoso, porque o solo arenoso, né, na maioria dos solos arenosos, né, as partículas não têm uma coesão verdadeira. Então, a resistência depende somente da tensão efetiva. Isso vocês vão entender melhor quando vocês estudarem lá em MEC Solos 2, tá? Mas já adianto aqui para vocês, tá? É quando a resistência ao cisalhamento do solo ela é igual à tensão efetiva vezes a tangente do ângulo de atrito efetivo do solo, tá? Quando existe uma coesão verdadeira, né, ou intercepto de coesão, que vocês vão ver depois, mas quando tem uma coesão verdadeira, ainda entra aqui uma parcela de coesão. Mas se eu estou falando de areia, tá, e não tem coesão verdadeira, eu até poderia ter intercepto de coesão, que é um resultado de um ajuste matemático, tá? Mas isso vocês vão ver em MEC Solos 2. De uma forma geral, né, a gente pode dizer que a areia, a resistência ao cisalhamento da areia depende somente da tensão efetiva e do seu parâmetro de resistência, que é o ângulo de atrito. Se minha tensão efetiva ela se anula, a minha resistência se anula, tá? Então o solo perde resistência. E foi isso que vocês viram lá no slide, quando aquele peso entrou na massa de solo. Aquele peso entrou na massa de solo justamente na massa de solo que tem a resistência anulada. Ele perde resistência, então é como se o peso estivesse mergulhando numa água, tá? Então, é quando a gente tem a anulação da tensão efetiva, né? Quando acontece? Então, quando isso aqui vai a zero, e para isso aqui ser igual a zero, o L é diferente de zero, eu tenho que ter o gama sub igual ao J, tá? O gama sub igual ao J, ou seja, peso específico submerso igual à força de percolação, para a gente anular essa parcela aqui da tensão efetiva, tá? Bem, e para o gama sub ser igual a J, então J é igual a I gama da água, isso quer dizer que o meu gradiente tem que ser igual a gama sub dividido pelo gama da água para ter essa anulação da tensão efetiva, tá? E aí a gente dá o nome de o gradiente crítico, tá? Então, se a gente tem um fluxo na massa de solo, onde o gradiente é um gradiente crítico na direção ascendente, então a gente tem um fenômeno de areia movediça, tá? Então, quando a componente vertical do gradiente no sentido de baixo para cima foi igual a gama sub sobre gama da água,
a gente tem tensão efetiva igual a zero, tá? E o gradiente crítico está em torno de 1, tá? Porque quando o gama sub é próximo do gama da água, porque o gama sub é o quê? O gama sat menos o gama da água. A gente sabe que o gama sat, colocando em unidade de quilonewtons por metro cúbico, é algo em torno de 18, 19, 20, né, quilonewtons por metro cúbico, né? Então, se eu considerar, por exemplo, 19, né, eu teria 19 menos 10, seria 9 dividido por 10, 0,9. Então, está muito próximo de 1. Então, gradientes próximo desse valor 1 é um gradiente que pode levar ao fenômeno de areia movediça se a gente estiver trabalhando com areia, né? As implicações disso em obras geotécnicas. A gente viu lá no tanque, né, onde vocês viram o afundamento daquele saco pesado na massa de areia. Em obras de geotécnica, o que isso acontece? Bem, isso vai acontecer quando a gente tem uma fundação permeável, uma fundação de uma barragem, né? A gente tem, considerando aqui uma barragem, no caso dessa seção aqui, uma barragem de concreto, então uma massa de material impermeável, praticamente impermeável. Então a gente vai ter um fluxo aqui pela fundação, se a fundação for permeável, né? Então a água vai passar por aqui, a água vai fluir aqui na minha massa de solo, aqui no sentido descendente, aqui praticamente horizontal e aqui ascendente, tá? Então, a gente tem a força de percolação aqui aliviando, né, a ação da gravidade, e eu posso chegar a uma situação onde eu tenho um gradiente crítico e levar, então, à perda de resistência desse material. Se esse material perde resistência, essa barragem ela vai sofrer um afundamento nessa região aqui, tá? E também, se tiver equipamentos aqui funcionando, eles também vão afundar, tá? Então, as implicações práticas é a ruptura da fundação dessa barragem. Quer dizer, ela vai afundar nesse trecho, né? Pode até dar tempo se verificar que essa barragem está se movimentando, né, em pequenos, porque as barragens elas são monitoradas permanentemente. Então, se verificar que ela está tendo um deslocamento maior do que esperado, a gente pode simplesmente abaixar esse nível d'água, né, justamente para diminuir o gradiente e tomar alguma providência aqui. A gente pode aumentar o caminho de percolação para fazer também o gradiente diminuir, tá? Mas aí a gente estaria já falando das soluções, tá? Bem, uma outra situação é uma escavação, né? Numa escavação, eu tenho uma diferença, uma escavação em área onde eu tenho um nível d'água próximo da superfície, né? Eu vou ter que implantar um sistema de rebaixamento do nível d'água, então vou implantar aqui bombas aqui para jogar água para fora, para manter o nível d'água aqui baixo, para eu conseguir operar aqui, fazer a escavação e fazer as minhas obras aqui. Mas, por outro lado, eu tenho um nível d'água aqui fora, no nível d'água muito alto. O que está garantindo essa diferença de nível d'água? Uma parede aqui, uma parede estanque, né, que não deixa a água percolar por aqui. A água vai percolar por aqui, assim, ó, ela vai dar essa volta. Mas justamente por conta dessa diferença de carga hidráulica, a minha força de percolação aqui ascendente pode ser muito elevada e pode levar a uma situação de gradiente crítico aqui e ter uma anulação da minha tensão efetiva. O que vai acontecer se anular a tensão efetiva? Bem, todos os equipamentos de escavação que estiverem aqui vão afundar, pode até serem perdidos se não conseguir resgatar, se não conseguir retirar esse material, então vai ter que desmontar esse material, ou seja, é uma perda econômica muito grande. E pior ainda, né, se eu tenho a minha tensão efetiva vertical igual a zero, qual é a minha tensão efetiva horizontal? Vai ser nula também. A gente viu que existe uma relação, né, daquele coeficiente de empuxo, né, que é uma constante, que você multiplicando, então, pela tensão efetiva vertical, a gente tem a horizontal. Se a vertical anular, a horizontal também anula. E a horizontal é importante para garantir o equilíbrio dessas paredes aqui. Então, se eu perder a minha tensão efetiva horizontal, essas paredes elas colapsam e fecha a minha escavação. Pode provocar um grande acidente, né, se tiver um pessoal trabalhando aí, ou então você pode até, se der tempo para fazer uma evacuação dos profissionais que estiverem trabalhando aí, você pode perder a sua obra, né, porque vai fechar isso aí. Quais são as providências a serem tomadas? É fazer com que ocorra, desligar essa bomba,
né, e fazer a água subir novamente para diminuir justamente o gradiente hidráulico. E aí pode-se pensar em soluções definitivas aí, que é justamente grautear isso aqui, ou seja, fazer uma mistura de solo-cimento, de forma a você evitar essa percolação por essa massa de solo, ou seja, existem outras soluções, tá? Então, isso é o que a gente já falou, tá? O afundamento, então, de equipamentos, de pessoas, perda da reação lateral dessa parede e tem um colapso, então, da escavação, tá? Bem, isso aqui é um outro fenômeno que eu quero mostrar para vocês através de um vídeo, né? E eu vou procurar esse vídeo aqui, né? Acho que já estava aqui, tá? Já vou achar aqui. Eu acho que é esse daqui. É, justamente ele. Bem, deixa eu... Opa. Vou parar aqui rapidamente. Bem, isso aqui que vocês estão vendo está representando uma barragem impermeável, tá? Isso aqui é como se fosse a superfície de montante de uma barragem. Isso aqui é típico de uma barragem de concreto em contraforte, onde o paramento de montante ele é inclinado, assim, tá? Então, apoiada numa fundação permeável, aqui é uma fundação de areia, então a gente vai ver o enchimento disso aqui, tá? Essa é a seção transversal, então a gente vai ver o enchimento disso aqui e como se dá o fluxo aqui pela fundação. Bem, aqui já é numa situação intermediária, tá? Então isso aqui é o enchimento, tá? E aí a gente vai ver aqui, a gente vai olhar aqui por cima, o que acontece aqui a jusante, né? Na parte da frente. Aqui, né, onde eu estou mostrando aqui o apontador do mouse, é onde está subindo o nível d'água, então a gente vai ter uma diferença de carga hidráulica entre montante e jusante, como vocês viram aqui. Aqui tem uma altura maior do que essa daqui, então nessa situação que vocês estão vendo, está tendo um fluxo nessa direção. Então vamos ver mais aqui na frente, né? Então vamos lá. Então tá enchendo de água aqui, né? A montante. Tá, então já está provocando uma diferença de carga hidráulica, então a gente já tem uma percolação aqui pela fundação. Essa fundação de material arenoso, como a gente está vendo aqui. Isso que vocês estão vendo vai acontecer em vários materiais, não só arenoso, tá? A gente já vê um deslocamento da massa de solo aqui, tá? Mas, então tem uma surgência de água aqui, ok? Agora, essa surgência de água se deve aí a esse fluxo ascendente, perdeu resistência, mas eu não quero nem focar nessa questão da perda de resistência. Vamos ver como que essa água flui por aqui, tá? Então, vocês estão vendo que a água está fluindo e está carreando partículas. Vocês estão vendo aqui? Essas partículas aqui, umas partículas mais escuras aqui, ó, tá? Então, está tendo um carreamento de partículas, tá? Então, a gente vê por aqui, ó, vocês podem olhar por aqui por cima, né, do acrílico, que vão ter caminhos por onde a água está carregando as partículas. Aqui, ó. Então, aqui alguns caminhos por onde a água está passando, preferencialmente carregando algumas partículas. Tá? E a água está surgindo aqui. Ó. A água não está vindo aqui por baixo de uma forma uniformemente distribuída. Ela está vindo de uma forma concentrada por esses caminhos. Estão vendo aqui? Aqui está ficando bem claro, né? A água está fazendo uma volta aqui através de um caminho, tá? Um caminho preferencial e carregando partículas, né? Cada vez carregando mais partículas, Está aumentando, então, os vazios, né, nessa fundação, tá? E as partículas estão saindo por aqui. E isso é um problema que acontece em algumas barragens, tá?
ia lá, o reservatório já está bem cheio, né? A força de percolação foi aumentando, carregando essas partículas que vocês estão vendo por aqui. Não está passando só água, está passando partícula também, até que vai chegar uma situação em que, olha só, cada vez mais partículas passando, né? E a gente tem um colapso, como vocês vão ver, ó, né? Porque esses vazios estão aumentando e chega numa hora que abre um grande tubo, né? Aqui já está na iminência de colapsar, ó, tá? Então está abrindo assim um vazio muito grande, né? Aqui embaixo, vocês estão vendo por cima, né? E aí pronto, aí eu colapso. Imaginem isso aqui sendo uma barragem, né? Então você colapsa essa barragem. No caso, vocês estão vendo aqui um material leve de acrílico, né? E é um material plástico, mas se isso acontece numa barragem onde a barragem é de terra, tá? Esse vazio aqui, ele vai evoluir para dentro da barragem e a barragem abre uma brecha. E aí a gente tem um desastre, porque todo aquele material que está a montante, né, aquele reservatório de água, vai passar e vai destruir tudo pela frente. E tem diversos casos de desastres relacionados à ruptura de barragem provocada por esse fenômeno. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vou voltar aqui então, na apresentação dos slides. Tá? Então, esse é um fenômeno chamado de piping. Tá? No fenômeno de piping, tá? A gente tem, quando a gente tem fluxo na massa do solo, né, a água tende a percolar no sentido dessas zonas de maior permeabilidade. Tá? E então, dando como exemplo, né, eu poderia ter aqui, tá? Eu tenho aqui uma barragem, tá? Imagina isso aqui, uma barragem de terra, tá? Aqui é o nível de fundação, tá? E aí eu tenho o fluxo dessa barragem aqui assim, ó. Esse fluxo, ele vem em direção, se eu não tiver um sistema de drenagem interno, ele vem em direção ao talude de jusante, o reservatório está aqui, ó. O reservatório de água está aqui. Esse fluxo vem em direção ao talude de jusante, tá? Então, vem as linhas de fluxo nessa direção, tá? Vem em direção ao talude de jusante. Isso aqui não é recomendável que aconteça. A gente tem que fazer com que esse fluxo não venha até aqui. Mas a tendência, se não tiver um sistema de drenagem interna, é vir para cá, tá? Ou seja, ele vem para uma região mais permeável, que é uma de permeabilidade infinita, que isso aqui é o ar. Se eu tiver um sistema de drenagem aqui assim, né, um dreno de pé, tá? Se isso aqui for um pé de enrocamento, então a minha linha já vem em direção para cá, para o pé de enrocamento, para essa região mais permeável. Por isso que a gente sempre tem um fluxo na direção de uma porção mais permeável. Se eu não tivesse dreno de pé, o meu fluxo vem para essa região mais permeável, que é justamente o ar, onde eu tenho permeabilidade infinita, né? Bem, e aí o seguinte, né? Então eu tenho percolação no sentido dessas zonas mais permeáveis, né? E aí o seguinte, as partículas do solo, né, ao longo desse caminho de percolação, as partículas estão submetidas à força de percolação, né, a essas forças de percolação que a gente conheceu, né? E então é uma força de arraste, tá? Se as partículas começarem a serem carreadas, tá? Se as partículas começarem a serem carreadas, naquele local onde antes tinha uma partícula, agora forma-se um vazio. Então, se já existia uma força de percolação em direção àquele ponto onde hoje é um vazio, agora esse caminho de percolação é menor, porque agora já tem um vazio ali onde tinha uma partícula. Então, esse caminho diminuiu. Se o caminho diminuiu, o que acontece? Se o I é o H dividido pelo L, o caminho de percolação, se o L diminuiu, o I aumentou, minha força de percolação aumentou. Quer dizer, não mudou a minha perda de carga, a perda de carga é a mesma, mas pelo fato do L estar diminuindo,
o meu gradiente aumenta e minha força de percolação aumenta, então. Então, se eu já tinha uma partícula que era suscetível ao arraste, de acordo, em função da força de percolação que existia antes, agora, já que minha força de percolação está aumentando, se eu tenho uma partícula igual à que existia antes, submetida a uma força de percolação ainda maior, ela também vai ser arrastada. E aí, ela sendo arrastada, diminui de novo o caminho de percolação, e aí eu tenho uma maior força de percolação, e de novo uma outra partícula igual àquela vai ser arrastada mais facilmente ainda. Então, a gente tem um processo que vai progredindo, né, geometricamente ao longo do tempo. Tá? Então, vai aumentando, né, com esse aumento de vazios, vai aumentando a concentração de fluxo naquela zona. Como eu falei antes, o I aumenta, né, o gradiente aumenta, e você tem a progressão interna desse arraste de partículas, né, uma progressão dessa erosão interna do solo, que recebe o nome de piping, porque, como vocês viram lá no vídeo, forma-se um verdadeiro tubo, né, vazio, por onde, quer dizer, vazio não, ele é vazio de partículas sólidas, né, mas é um tubo que fica cheio de água, né, então você perde material. E vocês viram que, como consequência, a gente pode ter o colapso da obra geotécnica, porque você está perdendo o solo. É isso que acontece aqui, ó, tá? Então, aquele desenho que eu fiz, desenho esquemático que eu fiz com vocês, era a linha, então, a linha freática chegando no talude jusante. Então, esse material fica suscetível ao arraste de partículas e não tem nada aqui segurando esse material. Tá? Se tivesse ainda uma camada de enrocamento aqui, com uma transição, né, poderia estar segurando esse material, mas não tendo nenhuma proteção, esse material começa a ser arrastado, vai se formando, é o que eu estava falando para vocês, esse caminho de percolação aqui, ó, que antes ele chegava até aqui, agora ele diminui, então o I vai aumentando com o tempo, porque o caminho foi diminuindo, e à medida que ele vai diminuindo, o meu gradiente vai aumentando, tá? Bem, então isso ocorre no corpo da barragem. Essa aqui é uma barragem onde a gente tem os espaldares, que são essas regiões aqui próximas dos taludes jusante montante, né, esses materiais, né, que formam os taludes montante jusante. Eles são materiais aqui mais permeáveis, pode ser, por exemplo, um enrocamento aqui, e tem um núcleo argiloso. Se não tiver um material aqui para reter essas partículas aqui, elas podem ser arrastadas para dentro dos vazios deixados pelo enrocamento. Enrocamento são grandes fragmentos de rocha, então tem grandes vazios por onde essas partículas podem ser carreadas. Esse fenômeno pode acontecer também na fundação, tá? Que é o que é mais comum acontecer na fundação, porque normalmente no corpo da barragem a gente coloca um sistema de drenagem interno justamente para evitar que isso aqui aconteça. Tá? E pode acontecer também nessa parcela aqui, nessa parte da fundação, que a gente chama de cut-off, que é um prolongamento da barragem dentro da fundação. Se não existir uma transição, que a gente chama assim, um material de transição que vai filtrar esse material aqui, daqui a pouco a gente vai estar falando de filtro para vocês. Tá? Se não tiver um material de transição aqui, essas partículas submetidas à força de percolação podem ser carreadas para dentro da fundação, tá? Passando pelos vazios da fundação. Isso que vocês estão vendo aqui são resultados, né, no talude jusante de um processo de piping, né? Então, isso aqui é a extremidade, né, a extremidade jusante do resultado de um pipe, né, do tubo chegando aqui a jusante. Isso aqui também, né, são cortes feitos aqui num terreno submetido a um processo de piping, né, então estão os vazios aqui. Tá? Então, tem dois fenômenos que a gente abordou, que estão relacionados à força de percolação, que é a areia movediça, que é um processo de liquefação da areia que faz com que a areia perca resistência, e um processo de piping, onde tem o arraste das partículas, deixando grandes vazios da massa de solo, que pode levar ao colapso dessa massa de solo. Bem, agora a gente vai falar da segurança quanto ao gradiente crítico, tá? E como que a gente pode reduzir esse gradiente de saída, tá? Então, aqui nós temos o conceito do fator de segurança em relação ao fenômeno de areia movediça, que nada mais é do que a razão do I máximo que a gente pode ter, que é o I crítico, dividido pelo I existente. Né? A gente sempre espera ter um gradiente menor do que o I crítico.
né? Então, o fator de segurança é calculado dessa forma. Vamos ver aqui, então, essa configuração de um permeâmetro com fluxo ascendente. Nós temos duas camadas de areia e a gente vai ver duas situações. Uma onde a camada de areia A é igual à camada de areia B e depois uma onde a areia A é diferente da areia B, tá? Justamente para a gente poder mexer com esses gradientes de saída. Porque quando a gente fala do gradiente crítico, a gente sempre está falando do gradiente de saída, que é onde pode acontecer a areia movediça, é na saída. Tá? Então, é o gradiente final, no final do meu fluxo. Tá? Então, o I crítico desse material é o gama sub dividido pelo gama da água. Né? Então, os dois materiais têm o mesmo peso específico, né? Então, é 19 menos o peso específico da água, dividido por 10. Então, eu tenho o meu gradiente crítico é 0,9. Então, se eu tiver um gradiente de 0,9 aqui, eu vou ter o fenômeno de areia movediça, dado que esse material é um material arenoso. Então, como eu falei para vocês, eu tenho duas situações. A primeira, onde a permeabilidade do material A é igual ao do B. Então, eu tenho dois materiais idênticos, né? Mesmo peso específico e mesma permeabilidade. Tá? Então, eu posso considerar como se fosse um material único. Tá? Aí eu quero calcular, então, o fator de segurança em relação ao fenômeno de areia movediça. Tá? E o I crítico a gente já sabe, que é 0,9, e o existente qual é? É o 0,15, que é a diferença de carga hidráulica, dividido pela minha espessura, né, dessas duas camadas juntas, que eu considerei agora uma única camada, já que as permeabilidades são as mesmas. Tá? Então, seria 0,15 dividido por 0,20. Tá? 0,15 dividido por 0,20 é 0,75, e aí eu vou comparar com 0,9, e aí meu fator de segurança é 0,9 dividido por 0,5, é 1,2. Tá? É um fator de segurança baixo, ele está seguro, mas aí vem a questão, né? Será que a gente pode aumentar essa segurança mexendo com as permeabilidades dessa areia? A gente está preocupado aqui na saída. Tá? Será que se a gente botar uma areia diferente em A, ela pode aumentar a segurança da areia em B? Para aumentar a segurança, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar, assim, antes de falar sobre isso, né? Eu vou falar como é que fica a distribuição das tensões, né? Na minha massa de solo aqui. Então, eu desenho aqui a minha tensão total, que é essa reta da direita aqui, assim. Então, isso aqui eu tenho a tensão total, né, na massa de água e a tensão total na minha massa de solo aqui, assim. Né? Esse 4,8, o que é? É justamente o 0,1 vezes o peso específico da água, tá? E que é 1, né? Porque é 0,1 vezes 10 kN por metro cúbico, é 1, mais o 19, que é o peso específico saturado da massa de solo, vezes 0,2, que é 3,8. Então, 3,8 mais 1 dá 4,8. Eu tenho uma variação linear ao longo dessa minha massa de solo aqui. Tá? Bem, e aqui a poropressão, tá? A poropressão na água coincide com a tensão total, claro, e aqui embaixo a minha poropressão máxima era determinada por essa altura de coluna d'água aqui. Tá? Então, eu tenho minha poropressão aqui igual a 0,10, 0,10 mais 0,10 mais 0,15, então 0,45 vezes o peso específico da água, 4,5. E essa diferença é a minha tensão efetiva. Vejo que a tensão efetiva ela é positiva, né? Não é igual a zero, mas ela é muito pequena, né? Somente aqui 0,3 vai diminuindo para cá. Então, será que dá para aumentar essa segurança aqui em relação ao fenômeno de areia movediça? Eu posso pensar da seguinte forma: se eu jogar uma areia aqui com uma permeabilidade menor, ou seja, onde a água vai ter mais dificuldade de passar, eu vou estar puxando minha perda de carga para essa areia. Tá? Então, essa areia, essa dissipação de carga hidráulica vai acontecer mais nessa areia A aqui, onde eu tenho uma menor permeabilidade. Se eu deixar a areia de maior permeabilidade em cima, eu vou ter uma menor perda de carga aqui ao longo dessa areia, então eu vou aumentar meu fator de segurança em relação à areia movediça. Eu vou ter uma maior perda de carga aqui, mas aqui eu vou ter uma menor. E a minha preocupação é sempre na saída. Eu vou ter que avaliar aqui também, tá? Eu também vou avaliar meu diagrama de tensões aqui na área A, tá? Mas eu vou estar melhorando a situação da área B. Então, vamos lá. Tá? Então, se eu tenho uma permeabilidade em A diferente da permeabilidade em B,
tá? Eu vou dizer o seguinte, a dissipação de carga hidráulica em A é diferente da dissipação de carga em B, né? Nesse caso, onde eu tenho a espessura em B igual à espessura em A, a de A, tá? Então, se eu tenho a mesma espessura, mas permeabilidades diferentes, então eu vou ter perdas de carga diferentes. A única coisa que eu posso falar até agora é o seguinte, que a minha perda de carga em A mais a perda de carga em B vai ser igual à perda de carga total de 15 centímetros, tá? Agora, outra questão é o seguinte, eu sei que minha vazão que passa em A é igual à vazão que passa em B. Então, isso vai ajudar a gente a formar um sistema de equações, tá? Então, a vazão que passa em A essa equação que eu falo para vocês, para a gente ter sempre ela em mente, né? A vazão é velocidade vezes a área, e pela a lei de Darcy, velocidade é igual a permeabilidade vezes o gradiente, então eu tenho que minha vazão é igual a K vezes I vezes A, tá? Então, a permeabilidade em A vezes o gradiente em A, o gradiente em A é a perda de carga em A dividido pelo comprimento de percolação em A, vezes a área transversal de A, tá? Que é igual a vazão em B, que é KB, HB sobre LB vezes a área em B. As áreas são iguais, e nesse exemplo, tá, a gente usou o comprimento de espessura da área A e da área B iguais, tá? Poderia ser diferente, ia ter alguma dificuldade, nada, você só ia manter esse LA e LB aqui. Mas, nesse caso, como é igual, corta LA com LB. Então, vai ter permeabilidade A vezes o gradiente não, permeabilidade A vezes a permeabilidade em A vezes a perda de carga em A é igual a permeabilidade em B vezes a perda de carga em B, tá? Considerando, nesse caso, como eu falei para vocês, o ideal é a gente fazer com que a permeabilidade em A seja menor do que a de B. Então, está aqui, a permeabilidade em A é a permeabilidade em B dividido por 4, só um exemplo, tá? Então, a gente vai jogar essa permeabilidade agora aqui nessa equação, tá? Então, permeabilidade de A vezes HA é igual a permeabilidade em B, que é quase 4 vezes a de A, vezes a perda de carga em B, tá? A perda de carga em A, tá? A gente corta o KA com KA, então fica a permeabilidade em A é 4 vezes, a perda de carga em A é 4 vezes a perda de carga em B. E a perda de carga em B é igual à perda de carga total de 15 centímetros menos a perda de carga em A, que é isso aqui, ó. Pronto, aí a gente já consegue resolver essa equação e dizer que a perda de carga em A, para esse exemplo, é igual a 0,12. Tá? E a perda de carga em B vai ser o quê? A perda de carga total, 0,15 menos 0,12, 0,03. Então, vejam que eu, ao colocar uma permeabilidade mais baixa aqui, eu puxei a perda de carga para esse material de menor permeabilidade, tá? E deixei esse material de saída, que está suscetível a sofrer o problema de areia movediça, com uma menor perda de carga. E aí eu vou aumentar, então, o meu fator de segurança em relação à areia movediça. Se eu botar um pesômetro aqui, ó, justamente nessa interface aqui, a minha água vai subir porque até chegar nesse ponto aqui, eu estou na interface da água com a areia, a poropressão é determinada por essa altura aqui, ainda não teve perda de carga nenhuma. Agora, a perda de carga entre esse ponto, entre a base da areia A e a areia B, é justamente a perda de carga em A. Então, esse desnível que eu tenho desse piezômetro, do nível d'água desse piezômetro, ao nível d'água desse piezômetro é justamente de 0,12. De 0,12, tá? Esse 0,12 aqui, perda de carga em A. E a diferença desse desnível aqui até esse nível d'água aqui, sabendo que o total é 0,15, é 0,03, tá? Então, eu puxo muito mais perda de carga para A, tá? Então, aqui está o 0,12 e aqui 0,03. Tá? Então, meu gradiente em A agora é 0,12 sobre 0,1, então ele aumentou, né, em relação ao anterior. Né? No anterior, eu tinha que o gradiente, que era uniforme ao longo de toda a massa do solo, era de 0,75. Agora, o meu gradiente aqui na massa de A é 1,2, tá? Mas eu não posso dizer que ele está sofrendo o fenômeno de areia movediça, porque eu tenho um peso da areia B sobre a areia A. Tá?
Então, o I é maior do que o I crítico, mas a areia A está protegida pelo peso da areia B. É claro que eu tenho que verificar meu diagrama de tensões. Então, óbvio que eu não posso subir esse valor aqui indefinidamente, né? Porque vai chegar uma hora que, obviamente, não vai suportar. Tá? Mas o que acontece com a areia B? Tá? A areia B ficou com a perda de carga bem menor, então, dividido pela espessura, o gradiente ficou bem menor agora. Tá? 0,3, antes era 0,75. Então, meu fator de segurança, que eu vou calcular na saída, é o quê? 0,9, que é o I crítico, dividido por 0,3. Então, meu fator de segurança agora é 3. Normalmente, em obras de barragem, a gente preconiza um fator de segurança acima de 2,5. Então, a gente está com o fator de segurança aceitável. Ok? Então, resumindo, eu usei aí um material aqui com a permeabilidade 4 vezes menor do que o material aqui da saída, ou então o contrário, né? Eu usei o material aqui em cima com uma permeabilidade 4 vezes maior do que o material de baixo e obtive esses outros gradientes aqui, tá? A verificação das tensões ao longo da altura de solo nessa situação 2, né? Na situação onde eu tenho permeabilidades diferentes aqui, tá? Bem, então a tensão total não muda, tá? A tensão total é devido às camadas de solo, né? A tensão total nesse ponto é a tensão total devido a essa espessura dessa massa de solo vezes o peso específico da massa de solo, mais essa lâmina da água vezes o peso específico da água. Tá? A mesma coisa aqui, que vai ser devido, então, a essa espessura vezes o peso específico, mais essa espessura vezes o peso específico da água. E aí vem a questão o que muda é a poropressão. Aqui na base, não, a poropressão é a mesma. É igual a essa coluna d'água vezes o peso específico da água. O que muda em relação à situação, a situação 1 é que na situação 1 eu tinha a mesma massa de solo. Então, a perda de carga que antes, na situação 1, né, a perda de carga que eu tinha daqui até aqui era justamente a metade da perda de carga total. E agora eu tenho que saber, para conseguir fazer meu diagrama, eu tenho que saber qual é a minha perda de carga nessa interface aqui, ó, entre essa face e essa interface. Tá? A minha perda de carga ela é justamente de 0,12. Então, qual é a minha poropressão aqui? É a poropressão que eu tenho até lá em cima, né, que seria 0,10 mais 0,10 mais 0,15 menos 0,12. Tá? Então, eu tenho uma lâmina d'água de 0,23. Então, minha poropressão aqui é 0,23 vezes o peso específico da água. Então, recapitulando. Tá? Então, minha poropressão aqui vai ser determinada pela altura piezométrica aqui, que é a altura total, até chegar a esse nível aqui, como se não tivesse tido perda de carga, tá? Menos a perda de carga, que eu já medi lá, já calculei, sendo 0,12. Então, seria 0,35 menos 0,12, 0,23. Se eu pegar esse 0,23 e multiplicar pelo peso específico da água, eu vou ter 2,3 de poropressão. Tá? E aí é só eu diminuir a minha tensão total da minha poropressão, eu vou ter a minha tensão efetiva. Então tá aqui, ó. A tensão na base é igual à situação anterior, né? 0,1 vezes 19 mais 0,1 vezes 19 mais 0,1 vezes 10, 4,8, que é o que a gente já tinha visto antes. A poropressão na base, 4,5, que a gente já tinha visto antes, e a tensão efetiva também a gente já tinha visto, que era 0,3. Isso aqui na base. A questão, o que muda é aqui no meio, tá? Então, no meio, né, na interface AB, eu vou ter minha tensão total igual a 0,1 vezes 19, mais 0,1 vezes 10, 2,9, e minha poropressão, 0,23 vezes 10 é 2,3. E aí, minha tensão efetiva é 0,6 kPa, ok? Enquanto que antes era um valor era de 0,15. Né? Então, houve um aumento considerável para o fato de eu ter puxado a perda de carga para A. Tá? Então, esse aqui é o meu novo diagrama não de tensão total mesmo, mas de poropressão. Tá? Eu trouxe essas retas de poropressão mais para a esquerda. E vejam que agora eu não tenho um único segmento de reta. Né? Eu tenho 2 segmentos de reta aqui. Ó. Por quê? Apesar do peso específico serem iguais,
né, eu tenho perdas de carga diferentes porque as permeabilidades são diferentes. Tá? Então, comparando as duas situações, vejam aqui que eu tenho uma tensão efetiva nessa situação bem menor do que essa daqui. Ok? Então, eu melhorei, né, a minha segurança em relação ao fenômeno de areia movediça. Né? Eu aumentei minha tensão efetiva aqui. Mas aí vem uma pergunta: o que vai garantir que os grãos da areia A, já que elas estão submetidas, principalmente pelo fato de estar submetida a uma percolação, uma força de percolação elevada, né? A gente sempre tem que fazer essa verificação, mas principalmente quando a gente tem o solo submetido a uma força de percolação elevada. O que vai me garantir que essas partículas de areia não sejam carreadas por dentro da areia B? Porque como a areia B é uma areia mais permeável, é de se esperar que tenham vazios maiores. Então, a gente tem que fazer uma verificação, que é o que a gente chama de verificação de filtro. Tá? Então, a areia B ela tem que servir de filtro de proteção para a areia A. Tá? E esse filtro tem que atender as duas finalidades. Né? A areia B tem que atender a finalidade de melhorar o gradiente de saída, ou seja, ele tem que apresentar um gradiente baixo, e isso a gente já viu, acabou de ver, que apresenta um gradiente baixo, fator de segurança alto, e tem que, como eu falei, evitar que os grãos da areia A passem pela areia B, já que eles estão submetidos à força de percolação. Tá? Então, o Terzaghi, de novo, né, propôs aí, o pai da mecânica do solo, propôs um critério para dimensionamento dessa areia B, dimensionamento em termos de granulometria da areia B, para evitar que a areia A passe por ela. Então, lembra do conceito dos diâmetros do solo, quando a gente falou do CNU, do CC, né? Tem o D10, o D60, né? O diâmetro abaixo do qual está aquele percentual da massa do solo. Então, a mesma coisa é o D15, né? O D15 do material é o diâmetro abaixo do qual está 15% em massa seca daquele solo. Então, o D15 do filtro tem que ser maior do que 5 vezes o D15 do solo, isso é para garantir uma boa permeabilidade, tá? E tem que ser, ao mesmo tempo, aqui sim está o critério de filtro, menor do que 5 vezes o D15 do solo. O filtro é o material que está à frente, é o material que protege. O solo é justamente o material que está submetido a uma força de percolação que pode fazer com que as suas partículas... Óbvio que os dois estão submetidos à força de percolação, mas é esse material que a gente está com receio de passar por dentro desse daqui. Então, o filtro tem que apresentar o D15 menor do que 5 vezes o D85 do solo protegido. Quem é o filtro aqui? É a areia B, e quem é o que eu estou chamando de solo aqui? É a areia A. Tá? Bem, então, o que a gente está falando é o seguinte: esse material está submetido ao fluxo, e aqui tem um material mais permeável, e esse material aqui ele tem que ser capaz de reter. É óbvio que vai passar alguma coisa, algumas partículas muito pequenininhas vão acabar passando por aqui, tá? Mas é um percentual muito pequeno. Então, através de um estudo empírico, o Terzaghi verificou que se isso aqui estiver sendo atendido, eu vou ter um filtro com um bom desempenho, ou seja, evitando que ocorra um processo de piping da areia A, ou seja, desse material protegido aqui. Tá? É um fenômeno que é muito preocupante na engenharia de barragens. Tá? Então, eu coloco um exemplo aqui, onde eu tenho 3 opções de filtro. Tá? O filtro sempre vai estar com a curva granulométrica à direita do material protegido. Né? Então, essas são 3 opções de filtro, ou seja, que vão servir de areia B. É claro que eles têm que atender aquela permeabilidade que a gente colocou antes, para garantir a segurança quanto à areia movediça, né? E esse aqui é o solo protegido, ou seja, essa aqui é a areia A. Tá? Então, a gente vai ter que avaliar justamente o D15 do filtro. Temos 3 opções de D15 do filtro, e a gente vai ter que avaliar o D15 e o D85 do solo para ver se eles atendem a esses critérios aqui. Ó. Então, isso aqui é a linha do D15 e aqui é a linha do D85. Então, basta a gente ver aqui as granulometrias, tá, desses materiais. Tá? Aqui eu tenho a granulometria do solo P, né? O D15 está em torno de 0,12, do solo Q em torno de 0,7 e o solo R em torno de 4 milímetros. Tá? Então, temos solos com 3 granulometrias diferentes, enquanto que
o solo protegido, ele tem algo em torno de 0,035, algo em torno disso, e o D85, está um pouco mais difícil de eu ver aqui, mas é algo em torno de 0,4, 0,5. Então, vamos ver aqui, olha só. O solo protegido apresenta um D15 de 0,04, o D85 0,85, desculpa, 0,5, tá? E quais são, então, os limites, né? Os 5 vezes o D15 e os 5 vezes o D85. Então, o D15 do filtro, que são esses D15 aqui, ó, tá? Os 3 D15 aqui, eles têm que estar situados, né, no intervalo entre 5 vezes o D85 e 5 vezes o 0,04. Então, 5 vezes 0,04 é 0,2 e 5 vezes D85, 2,5. Então, o D15 do filtro tem que estar no meio aqui desses, tá? Então, o material P apresenta um D15 muito baixo, tá? 0,12. Tá? 0,12. Então, isso mostra que ele não vai apresentar uma permeabilidade muito boa. Tá? Ele vai até reter as partículas do solo S, mas não vai apresentar uma boa permeabilidade. Tá? O solo Q, ele apresenta o D15 igual a 0,7. Opa, ele está dentro desse intervalo, então serve. E o solo R já apresenta um D15 muito grande, de 4, maior do que 2,5. Então, nesse material R, vai ter o problema de piping, tá? Vai ter o problema de piping, porque ele apresenta um D15 muito elevado, tá? E aí, bem, então, em relação ao dimensionamento ou a verificação da ocorrência do fenômeno de areia movediça, e se a areia é capaz, né, de reter as partículas do solo protegido para evitar um pipe, vocês acabaram de aprender. O que a gente vai ver agora é um fenômeno parecido, mas já não envolve, aí no caso da areia, justamente o levantamento de fundo. Tá? Levantamento de fundo. O levantamento de fundo é quando essa massa aqui de solo, tá? Isso acontece mais quando o solo não é tão arenoso assim, tá? Porque aí não está muito ligado ao fenômeno de areia movediça, vai estar mais ligado ao fenômeno de levantamento, tá? Bem, então, nesse caso aqui, né, que a gente viu, né, a gente tem essa perda de carga de 15, né, de 15 centímetros, e a gente verificou que a tensão efetiva ela é positiva, né? A tensão efetiva é maior do que zero. Se esse H for aumentando, o que vai acontecer? Olha só. Se o H for aumentando, essa poropressão vai aumentando e a gente pode chegar ao ponto onde ter a tensão efetiva igual a zero aqui na base. Tá? A gente pode provocar uma tensão efetiva zero na base e maior do que zero aqui. Maior do que zero nessa região aqui. Então, a gente vai ter uma tensão efetiva nula, enquanto que na porção superior a gente vai ter uma tensão efetiva acima de zero. Quer dizer, uma tensão efetiva maior do que zero. Né? Então, quer dizer, é diferente do fenômeno onde eu digo que eu tenho tensão efetiva igual a zero em toda a massa de solo, que aí é o fenômeno da areia movediça. Tá? Então, nesse caso aqui, onde eu tenho dois materiais distintos, tá? Se eu aumentar esse meu H, eu posso ter uma tensão efetiva igual a zero. Qual é esse H necessário para ter uma tensão efetiva igual a zero? É só eu colocar aqui a expressão da minha tensão efetiva na base e igualar a zero. Ou seja, a tensão efetiva na base é o quê? É o 0,2 vezes 19 mais 0,1 vezes 10 menos a minha poropressão, que é igual a 0,10 mais 0,10 mais 0,10 mais um valor H, vezes o peso específico da água. Tá? Então, isso aqui é a poropressão, isso aqui é a tensão total. Então, essa subtração é a tensão efetiva, igual isso aqui a zero, o meu H igual a 0,18. Se o meu H for igual a 0,18, eu vou ter tensão efetiva igual a zero aqui na base, mas vou ter tensão efetiva maior do que zero aqui no topo. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma
subida dessa massa de solo, eu vou ter uma elevação dessas camadas de solo, porque é como se eu tivesse uma peneira aqui, é como embaixo, né? É como se ela não estivesse se tocando mais, né, nessa peneira. Então a gente tem uma subida dessa massa dessas duas camadas aqui. Esse é o fenômeno que a gente chama de levantamento de fundo, tá? Então, se o H foi igual a 0,18, a tensão efetiva é igual a zero, mesmo com o gradiente em B menor do que o gradiente crítico, ou seja, eu vou ter tensão efetiva maior do que zero aqui. Eu não tenho liquefação nessa massa aqui, ó, tá? Então, é uma subida, nem vou ter uma liquefação aqui, eu tenho uma subida dessa massa de solo, tá? Então, como a tensão efetiva na base sendo igual a zero, a coluna de areia deixa de atuar sobre a base. Então, se eu aumentar o H mais ainda, essa massa sobe, tá? Eu tenho o que a gente chama de levantamento de fundo, tá? Mesmo tendo o gradiente de saída menor do que o gradiente crítico, tá? Então, é um fenômeno diferente, ele é parecido, ele se dá devido também ao gradiente elevado, à força de percolação, mas ele se dá de forma diferente, né? O solo vai se comportar de forma diferente, enquanto que ele se levanta, como no caso aqui, no outro, esse material se liquefaz, tá? Bem, essa era, então, o que eu tinha para falar na aula de hoje. Por fim, aqui tem um exercício, né, para vocês praticarem o que vocês viram. É muito parecido com o exercício anterior, né, que eu mostrei para vocês, onde eu fui falando sobre os conceitos, né, de gradiente crítico e de como melhorar o fator de segurança, a questão do levantamento de fundo, tá? Simplesmente eu apresento aqui um permeâmetro com duas camadas de solo. Eu peço para vocês qual é o gradiente em A e qual é o gradiente em B, conhecendo qual é a perda de carga total e conhecendo a relação entre as permeabilidades, e vemos que agora esses materiais têm espessuras diferentes, tá? Pergunto qual é o fator de segurança em relação ao fenômeno de areia movediça, lembrando que a gente está preocupado com a saída, né? A especificação granulométrica do filtro de proteção, ou seja, qual a especificação do filtro de proteção da areia B, segundo o critério de Terzaghi, tá? Então a gente vai determinar o D15 dessa areia B, de acordo com a cor granulométrica do material que constitui a areia A, tá? O cálculo da tensão total, da pressão e da tensão efetiva ao longo da coluna de areia, né, desse conjunto dessas duas camadas, né, e o valor do H necessário para ocorrer o levantamento de fundo de toda a coluna de areia, tá? Bem, então esse é o exercício, espero que vocês, então, façam ele para praticar esses conceitos que vocês aprenderam na aula de hoje, tá bom? Então é isso, até a próxima aula. Vou finalizar aqui o compartilhamento para a apresentação e parar a gravação. Até a próxima, então, gente.